Esta é a estrada que leva a Gary, Indiana, ou pelo menos costumava levar. Um tempo atrás, a cidade vizinha chamada Hammond estava recapeando essa estrada e decidiu que era melhor adicionar uma barreira no final dela, para que não levasse mais a Gary. Quanto menos conexões, melhor, era o pensamento. Quando você entra em Gary, parece um mundo totalmente diferente. É vazio, tranquilo, com casas sem moradores e terrenos cobertos de mato. É como se fosse uma cidade abandonada, apesar de estar em uma das maiores áreas metropolitanas dos Estados Unidos. Gary já foi uma próspera cidade de aço, e seus antigos dias de glória são aparentes na sua arquitetura impressionante, embora em ruínas. Esse declínio acentuado nas fortunas levou o Business Insider a rotular Gary como a cidade mais miserável dos Estados Unidos em 2019. Eles basearam sua classificação em estatísticas como taxas de desemprego e pobreza. O Business Insider é apenas o mais recente de uma longa linha de publicações que criticam a cidade. A revista Time chamou Gary de o próprio modelo de decadência urbana. Já na década de 1950, Gary foi descrita como cheia de pecado, crime e imoralidade. Essa imoralidade estava envolvida em uma nuvem negra de fumaça das siderúrgicas. Em 1994, Gary foi apelidada de capital dos assassinatos dos Estados Unidos, pois tinha a maior taxa de assassinatos per capita em comparação com qualquer cidade do país. Hoje, ela nem chega ao top 10 dos lugares mais perigosos de Indiana, muito menos dos Estados Unidos. A cidade parece vazia, pois sua população caiu de 178 mil em 1960 para apenas 69 mil nos dias de hoje. A história de Gary é muito parecida com a de outras cidades do chamado Cinturão de Ferrugem nos Estados Unidos, mas a queda dela foi maior. Mas eu sou otimista e tenho uma pergunta: há uma reviravolta reservada para Gary? No vídeo de hoje, irei falar sobre a história de Gary e seu futuro. Se você dirigir por Gary na Interstate 90, você não pode perder a Gary Works. Ela foi a maior siderúrgica do mundo por muitos anos e ainda é a maior da América do Norte. Pittsburgh talvez seja conhecida como a cidade do aço, mas a fortuna de nenhuma cidade esteve mais ligada ao aço do que a de Gary. Na verdade, a US Steel fundou Gary, e seu nome vem de Albert Gary, o presidente fundador da US Steel. Sua localização no extremo sul do lago Michigan não é por acaso. A US Steel possuía minas de ferro em toda a região, e esta área poderia receber dos Grandes Lagos carregamentos via cargueiro ou ferrovia. A Standard Oil Refinery, nas proximidades da cidade de Whiting, provou ser um modelo para o US Steel, pois teve sucesso na mesma localização estratégica. Então a cidade de Gary foi fundada em 1906, e as usinas produziram seu primeiro negócio em 1909. A US Steel então entendeu que precisava construir uma cidade para seus trabalhadores, pois era muito longe de Chicago para o deslocamento diário antes da era das rodovias. Eles precisavam construir uma cidade-empresa, e Gary acabaria se tornando a maior cidade-empresa dos Estados Unidos. Muitas dessas cidades de empresas do passado foram construídas com uma grande dose de paternalismo. Os fundadores das empresas gostariam de criar cidades para garantir que seus moradores fossem trabalhadores morais, honestos e cuidadosos. Isso geralmente significava que a empresa era proprietária das casas em que os trabalhadores moravam e das lojas em que compravam. Isso era ótimo para a empresa, mas não era tão bom para os trabalhadores. Um exemplo famoso fica próximo a Pullman, Illinois, sede da empresa que construía vagões de luxo para trens. Era uma vila de boa aparência, e George Pullman esperava que pudesse ser um modelo para o planejamento urbano. Mas quando a fábrica teve que cortar horas devido à menor demanda pelos vagões, eles não cortaram os aluguéis ou diminuíram os preços nas lojas da empresa. Então os trabalhadores se levantaram no Pullman Strike, que se tornou um dos eventos que moldaram a política trabalhista nacional nos Estados Unidos durante um período de profunda depressão econômica. A Suprema Corte de Illinois então decidiu que a empresa tinha que separar sua propriedade da cidade, e a cidade foi anexada a Chicago. Tudo isso aconteceu em 1894, apenas 12 anos antes da fundação de Gary. A US Steel queria evitar o mesmo resultado.
Assim, Gary foi planejada como uma comunidade onde os trabalhadores seriam donos de suas próprias casas e elegeriam democraticamente seu próprio governo municipal completamente separado. A falta de uma visão paternalista provavelmente foi sábia, mas levou a um desenho urbano bastante frágil. A Quinta Avenida e a Broadway eram as duas vias principais, com a Broadway levando diretamente à Union Station e à US Steel. O resto da cidade foi dividida em uma malha com 40 casas por quarteirão, conectadas por ruas bastante largas, de 24 a 30 metros. Mas havia um grande problema com o plano de que os funcionários fossem donos de suas próprias casas. A maioria dos funcionários não ganhavam o suficiente para construir uma casa ou comprar uma recém-construída. Muitos trabalhadores acabaram em barracos de 3 quartos que chegavam a abrigar até 20 pessoas. Então a US Steel entrou na construção de casas para tentar abrigar mais trabalhadores, mas mesmo suas moradias com preços modestos ficaram fora do alcance dos trabalhadores, que com seus baixos salários não eram qualificados. Foi aí então que promotores de terras e especuladores construíram quartéis e casas de cortiço para atender os mais pobres. O governo inicial da cidade não tinha regulamentos que assegurassem direitos básicos, como água corrente, por exemplo. Então esses lugares eram absolutamente terríveis para se viver. Gary pode ter evitado o modelo paternalista de Pullman, mas criou seu próprio tipo de anarquia urbana. A situação ainda foi agravada pela falta de espaço público aberto. Os moinhos se espalhavam por toda a margem do lago de Gary, então não havia espaço para recreação lá. A única recreação, ao que parecia, só podia ser encontrada nas tavernas locais. Na década de 1910, havia uma taberna para cada 88 moradores de Gary. Mesmo neste estágio inicial da história de Gary, ela tinha a reputação de ser mais do que a vida de trabalho na grande indústria. Lá também era um antro de pecado, cheio de homens solteiros de baixo salário, gastando o pouco que tinham em álcool e jogos de azar. Mas a partir desse início desfavorável, Gary cresceu com as fortunas da indústria siderúrgica. A população dobrou entre 1920 e 1940 e atingiu um pico de 178 mil em 1960. Com o crescimento populacional, veio a mudança demográfica. Grande parte do crescimento inicial vinha de imigrantes do leste europeu, muitas vezes discriminados por trabalhadores brancos que estavam no país há uma geração ou mais. Esses imigrantes do leste europeu formaram comunidades unidas que caracterizaram o início da história de Gary. Como a nova minoria na cidade, os trabalhadores negros enfrentaram discriminação. E nas décadas de 1940 e 1950, trabalhadores brancos começaram a se mudar de Gary para os subúrbios próximos, um exemplo do fenômeno da fuga branca. Este êxodo se tornou uma inundação depois de 1967. Este foi um ano de eleição para prefeito, e o prefeito em exercício, Martin Katz, teve o apoio da máquina democrática e do Sindicato dos Metalúrgicos, mas os moradores negros apoiaram Richard Hatcher, um democrata que fez campanha para acabar com a troca de favores e limpar a corrupção. Hatcher venceu, tornando-se com Carl Stokes de Cleveland os primeiros prefeitos negros das cidades americanas. Muitos moradores brancos receberam isso como uma deixa para irem embora, não querendo morar em uma cidade onde os moradores negros eram a maioria e tendo um prefeito que também era negro. A população de Gary diminuiu entre 1960 e 1970 pela primeira vez em sua história. Enquanto isso, Gary se tornou o centro da paisagem política negra, recebendo a Convenção Política Negra de 1972. Os moradores negros de Gary, durante esse período, estavam orgulhosos de sua cidade e felizes por ter algum controle político. É lamentável, no entanto, que essa mudança no cenário político tenha ocorrido no exato momento em que a US Steel começou a demitir seus trabalhadores. Em 1967, 65% dos trabalhadores de Gary estavam empregados na Gary Works. Essa é uma porcentagem extremamente alta para um empregador. Durante essa época, 30 mil pessoas trabalhavam lá. Mas as siderúrgicas de Gary começaram a ser vítimas da desindustrialização. Isto é quando as indústrias de uma região entram em declínio, muitas vezes porque fica mais barato importar os mesmos produtos de outro lugar. Esse fenômeno atingiu com força o cinturão de ferrugem dos Estados Unidos, mas talvez não tanto quanto Gary. A US Steel cortou milhares de empregos nas décadas de 1970 e 1980.
Vale ressaltar que a produção nas usinas realmente aumentou nos anos 80 e 90 e eles estavam produzindo muito aço, mas a automação tornou a maioria dos empregos obsoletos. Na década de 1990, apenas cerca de 6.000 pessoas trabalhavam nas siderúrgicas. E o que vocês acham que acontece quando uma cidade de uma empresa construída às pressas vê perdas maciças de empregos de seu principal empregador, enquanto também sucumbe a níveis extremos de fuga branca? Bem, a população de Gary despencou. Em 1990, apenas 116.000 pessoas viviam na cidade. A queda livre da população continua até os dias atuais. O recém-lançado censo de 2020 mostra que Gary é o lar de apenas 69.000 pessoas. Ela perdeu mais de 100.000 habitantes em 60 anos. Hoje, apenas cerca de 3.000 pessoas trabalham na fábrica. As cidades não são projetadas para perder população, especialmente não tão rápido. À medida que as cidades crescem, elas adicionam infraestrutura como esgotos, redes de energia, escolas, bibliotecas e estradas. O dinheiro dos impostos serve para financiar esses serviços. Quando a maioria das pessoas saem, a infraestrutura ainda fica lá e custa dinheiro para manter e operar. Sem receitas fiscais, esses serviços podem cair em desuso. Isso é o que está acontecendo em Gary. 70.000 pessoas que não podem pagar por uma cidade destinada a 170.000. Como resultado, a cidade está usando o pouco dinheiro que tem para demolir prédios, principalmente suas escolas públicas que estão vazias. É mais barato demoli-las do que mantê-las vazias. Hoje, Gary só tem uma escola pública. Antigamente tinha meia dúzia. Muitas das igrejas de Gary também estão vazias e caindo aos pedaços. Não há pessoas suficientes para encher os bancos. Será possível tirar Gary desse buraco? Bem, no papel, Gary tem alguns atributos realmente positivos. Ainda está perto da cidade de Chicago e você pode pegar um trem urbano que o levará até a estação Millennium. Gary também é único porque seus limites se sobrepõem a um parque nacional, o Indiana Dunes. Também tem um time de beisebol da divisão leste, o Real Cats, que ainda pode atrair uma multidão em dias de jogos. Miller Beach, uma região mais rica e branca de Gary, ainda tem um pouco de movimento. E o aluguel, sem surpresa alguma, é extremamente acessível lá. A cidade vem fazendo esforços para se reerguer. Ela está tentando promover seu aeroporto como uma opção para um terceiro aeroporto de Chicago. O'Hare e Midway estão operando em capacidade máxima e há uma oposição local significativa à expansão de O'Hare. O estado de Illinois quer construir um aeroporto no estado, mas o aeroporto de Gary poderia ser facilmente atualizado para lidar com volumes significativos de passageiros. Se isso acontecer, dará a Gary outro motor econômico além do aço. No entanto, escolas e infraestrutura continuam sendo uma grande preocupação. Gary fechou tantas escolas de seus bairros que as famílias podem não querer se mudar para lá. A maior barreira, no entanto, pode ser simplesmente o passado. Na década de 1990, Gary estava cheia de atividades e violências de gangues. Está melhor hoje, mas uma geração inteira de pessoas associa Gary a essa reputação. Se você dirigir por Gary e olhar para os terrenos cobertos de vegetação e suas ruas vazias, verá uma história incrível. Gary já foi próspera, mas hoje ela enfrenta problemas maiores do que qualquer cidade do seu tamanho e tem enfrentado desde que foi fundada em 1906. Mas há beleza lá também, e espero que os dias de crescimento em Gary retornem logo.